Nem venha me chamar de zicador aqui, tá? Pô, Lulu, o segundo jogo que você viu do Ceará na Copinha, o Ceará foi lá e tomou 3 a 0, mangalho forte. Primeiro que o 3 a 0 não traduz nem um pouco do que foi o jogo. Um jogo absolutamente maluco e bom como entretenimento. O Ceará finalizou mais de 20 vezes, o Grêmio mais de 15 vezes. Ao todo foram aproximadamente 40 finalizações. Se o jogo terminasse 7 a 5 pro Grêmio, não seria nenhuma loucura. Se o jogo terminasse 3 a 3 indo pros pênaltis, também não seria nenhuma loucura. Detalhe, o jogo foi 3 a 0 pro Grêmio e pra mim um dos melhores em campo e que me chamou muito a atenção foi o goleiro do Grêmio. O jogo foi 3 a 0 pro Grêmio, né? Meus amigos, eu posso aqui lançar uma loucura, vou lançar, tá? Esse goleiro do Sub-20 do Grêmio, o João Vitor, né? Cara, eu não sei se existe outro goleiro no mundo, nesse exato momento, que tenha uma reposição de bola tão boa quanto a dele. É algo impressionante. Parece que é teleguiado. Ele faz lançamento de 30, 40, 50 metros, como se ele estivesse dando um passe de 5 metros. E assim, é passe em profundidade, passe quebrando linhas, passe para deixar os jogadores do Grêmio, os pontas ali, já no mano a mano no último terço de campo. Isso é que me chamou a atenção. E dentro do gol, debaixo das traves, foi muito bem também. Lógico, os jogadores do Ceará perderam um caminhão de gols. Os caras consagraram o goleiro também, porque o Ceará criava, chegava cara a cara e finalizava em cima do goleiro também. Além de João Vitor ter bom posicionamento, boa explosão, ter feito ótimas defesas, os jogadores do Ceará perderam muitos gols. Detalhe, viu? Só para trazer aqui como é o tal do futebol. Com 6 minutos de jogo, o Ceará perde um gol cara a cara contra João Vitor. Enzo recebe uma farrapada ali da zaga do Grêmio, que errou no sistema defensivo, um passe besta, o Ceará recupera, Enzo fica cara a cara com o goleiro, tinha um companheiro dele do lado, só era tocar ou chutar no canto. Enzo perdeu um gol claríssimo, um gol que daria 1 a 0 pro Ceará, e a partir dali a gente não sabe o que ia acontecer, a gente não tem bola de cristal. Só que aí o Grêmio mostrou que é pelo menos superior tecnicamente, porque foi mais decisivo, e fez os gols que o Ceará não fez, pô. Foi mais eficiente na partida. Mais uma vez, assim como o Ceará criou a grande primeira oportunidade da partida, o Grêmio também criou com o erro do sistema defensivo adversário. O Ceará entrega a rapadura aqui, beleza que tem o mérito do Grêmio da marcação, pressão e tudo mais, só que o jogador do Ceará tentou um passe mais difícil, né? Que foi um passe entre dois jogadores do Grêmio aqui, dois atacantes. E tinha um zagueiro do Ceará aqui do lado, só era ele tocar aqui do lado. O jogador do Ceará foi tentar um passe mais vertical. Tromba. Resultado. Grêmio rouba a bola. João Borne recebe ali o passe e finaliza no canto, quase que no ângulo, para fazer 1 a 0 com 9 minutos de jogo. O segundo gol do Grêmio foi construído um pouco mais de pé em pé. Mais uma vez, gol marcado por João Borne, que foi um dos melhores em campo, porque fez 2 gols, 2 bonitos gols, inclusive. Dessa vez sai um chute de muita longa distância. O goleiro do Ceará faz uma boa defesa. No rebote, o jogador do Grêmio escora e João Borne faz 2 a 0 aí, para basicamente liquidar o jogo. E assim, quase que um nocaute. O Ceará começa a reagir depois da parada técnica, para hidratação e tal e tudo mais. A partir dali o Ceará passa a criar mais oportunidades, passa a finalizar mais em gol, passa a ser um pouco mais propositivo, porque tinha que ser, né? Tinha que estar obrigado a atacar muito. Só que o Grêmio não ficou acuado e acovardado no campo de defesa não. Então ficou um jogo meio que de tiroteio na maior parte do tempo, principalmente na reta final do primeiro tempo. Só que mais uma vez, o Grêmio foi mais eficiente e fez mais um golaço, dessa vez com o Felipe Magalhães, uma pintura no ângulo, depois da cobrança de escanteio, vou até trazer aqui em tela para vocês. Aos 50 minutos a bola sobra para Felipe Magalhães chapar com suavidade, com leveza, com técnica, com brilho. É muito diferenciada essa tapinha dele aí na gaveta. O Grêmio faz 3 a 0, decide o jogo. O segundo tempo o Ceará empilhou finalizações, empilhou chances, empilhou chutes, o goleiro fez grandes defesas, mas mais uma vez o Ceará pecou muito nas finalizações, na conclusão dos lances, e acabou ficando 3 a 0 mesmo. O futebol não é um esporte justo, mas ele premia a eficiência. Quem é mais eficiente, quem bota a bola no fundo da rede, merece a classificação, e o Grêmio mereceu demais, sem dúvidas. A gente tá colocando aqui que o Ceará fez um jogo bem interessante, mas assim, o Grêmio também fez um bom jogo, tá? É bom pontuar ofensivamente falando, fez um bom jogo. E é um time muito qualificado, mais do que o Ceará, é por isso que se classificou. Tá merecida a classificação do Grêmio. Só o placar que não traduz o que foi o jogo, porque o Ceará criou muitas oportunidades, assim como o Grêmio criou muitas oportunidades para fazer pelo menos 4, 5, 6 gols, tá?
Jogo muito aberto, muito franco. E quem parou pra assistir nesse início de domingo aí, jogo de 11 horas da manhã, valeu a pena. Não foi uma perda de tempo, não. Tem jogo que é um 0x0, 1x0 arrastado, chato pra cacete. Esse jogo não. Esse jogo entregou entretenimento, até porque o Ceará, depois de ter tomado 3x0 no primeiro tempo, tinha que se expor no segundo. O técnico do Ceará colocou 2, 3 atacantes ali, empilhou atacante e ficou aquele jogo de trocação, né? Pra quem tá de fora, foi um excelente jogo como entretenimento pra assistir. Inclusive eu tô falando de mim mesmo, tá? Bom, régua passada do Ceará na Copinha, a campanha foi boa, chegou nas quartas de final. Nessa Copinha em específico, o único time que chegou nas quartas de final nordestino foi o Ceará. O Grêmio passou e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá forte pra ser campeão dessa Copinha. O Palmeiras vem passando aí de forma meio que arrastada, tá parte de ser eliminado aí nessa próxima fase. São Paulo beca o Botafogo e o Cruzeiro pega o Guanabara City. Pega o Guanabara e vem. É, meus amigos, não é mole não. Detalhe, né, um parênteses. A gente tá elogiando aqui o Ceará, mas também não tinha pegado nenhum grande adversário, com exceção do Atlético Paranaense. Tinha pegado vários times que ninguém conhece. Quando pegou o primeiro time ali de Série A, né, foi eliminado e tomou 3x0. Bom, agora vamos para os profissionais. Eu vou começar aqui com a coletiva pós-jogo de Mozart. Me chamou a atenção isso aqui, viu? Ele gostou do que viu. Surreal. Eu fiz mudanças para otimizar o nosso elenco, para descansar alguns jogadores, para não correr nenhum risco desnecessário nesse início de temporada, e eu fiquei satisfeito com o desempenho. Até aqui eu concordo 100%. Rodar um pouco mais elenco e tal, para não se lesionar e tudo mais, dar oportunidade, show de bola. Até aí, ok. Agora, estar satisfeito com o desempenho é loucura, tá? Dos jogadores, assim. Nós criamos bastante oportunidades. Discordo radicalmente. Não criou muitas oportunidades, não. Fico incomodado com o gol que nós tomamos, que era um gol evitável, mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações elas irão acontecer e assim, é natural que aconteça, principalmente para nós podermos corrigir. Mas enfrentamos um adversário duro, fisicamente exigiu bastante de nós. Aí eu concordo, o Iguatu estava claramente superior fisicamente, estava correndo mais e estava exigindo muito do Ceará fisicamente. Isso aí ficou escancarado. Com 2 minutos, quando eu liguei na transmissão do jogo, isso aí já ficou visível. Eu fico satisfeito pelas oportunidades que nós criamos, mesmo contra 10 jogadores, com linha de 5, enfim, bem baixo, praticamente nos últimos 20, 25 metros do campo. Mesmo assim, nós conseguimos criar bastante situações. Infelizmente, não vencemos. É óbvio que o empate, ele principalmente pela forma que foi o jogo, fica um sentimento amargo. Mas, enfim, é natural que algumas situações aconteçam nesse início. Mas, enfim, eu acredito que nós estamos no caminho, coisas naturais que precisam ser corrigidas, que é normal nesse início, mas os jogadores se entregaram, correram, tentaram. Então, não tenho assim, uma vírgula para falar deles. Pelo contrário, correram bastante, criaram, lutaram até o fim, tivemos, inclusive, chances ali no fim para poder vencer. Infelizmente, não vencemos. Bom, é início de temporada, não dá pra largar muito aço, falar que tudo foi uma porcaria, que nada presta e que o trabalho de Mozart é uma merda. Não, é loucura eu falar isso no segundo jogo do time profissional na temporada e pegou um time que estava superior fisicamente, isso aí ficou visível também. Agora, o desempenho não foi bom. Primeiro tempo só uma boa oportunidade ali com o Pedro Henrique só, um primeiro tempo bem ruim, bem pobre de chances claras. Não só por parte do Ceará, mas por parte do Iguatu também. O jogo foi ruim, cara. E o segundo tempo? O Ceará começa bem no segundo tempo, abre o placar com um bonito gol de cabeça de Luca, numa jogada construída na ponta direita. Rafael Ramos acha um passe aqui para Pedro Henrique, ele corta para trás, depois corta para frente, acha o espaço, cruza e Luca faz um bonito gol de cabeça, abrindo o placar para o Ceará. Ceará voltou bem do intervalo, faz logo 1x0. Só que o Iguatu não demorou muito não. Com 7 minutos de jogo, 1 minuto depois, o Iguatu já empatou a partida. Numa jogada de linha de fundo também, cruzamento para trás. E olha essa marcação EAD. O atacante Jefinho, com muita liberdade, ele teve tempo para parar a bola, dominar de costas, girar e chutar no canto. Ninguém sequer chegou a dar um combate no chute, porque estava de certo modo longe. E ele faz o gol de empate, empata o jogo pro Iguatu e o jogo terminou dessa forma. O Ceará só teve 2 bons momentos depois desse gol. Um bombardeio que gerou ali na metade do segundo tempo, a bola pega no travessão, o goleiro faz um milagre, tem o chute, no rebote, pega no zagueiro, volta, chuta, explode em Luca, quase era gol e tal. Ficou aquele bombardeiozinho durante 30 segundos. E só foi isso também
tirando um chute ali aos 53 minutos a bola para fora, mas o desempenho do Ceará não foi bem. O futebol praticado na média foi ruim, um futebol nota 5. E olha que eu tô colocando o cupom de desconto aqui, de ser o segundo jogo da temporada e que enfrentou o time que fisicamente estava melhor, mas ainda assim é o Iguatu. E eu já falei isso aqui em lives e em vídeos aí nos últimos dias. O Ceará precisa qualificar um pouco mais o seu grupo de jogadores. Precisa de um centroavante melhor, precisa de... Ponta direita vai chegar Mateuzinho e Juan Alano, né? Isso aí já vai ter, beleza. Mas precisa de um meia melhor do que Matheus Araújo, que eu não acho que é o ideal para substituir Vina. Precisa de um segundo volante, já que Dieguinho sofreu uma lesão. Contar com Richardson no meio, Zanocelo só é muito pouco, na minha opinião. Ou um primeiro volante. Precisa contratar 2 zagueiros pelo menos para começar a brincadeira. Então assim, o Ceará precisa de pelo menos 4, 5 contratações para começar a Série B. Lógico que tem tempo ainda, né? Estamos no dia 18 de janeiro. Mas precisa começar a correr um pouco mais e o desempenho ontem tá longe de ter sido satisfatório. O desempenho foi fraco e o resultado para mim tá justíssimo, o resultado de 1-1. Ceará poderia achar um gol e vencer por 2-1? Poderia. Poderia ser justo também? Poderia, lógico. Mas 1-1 traduz um pouco do que foi o jogo, tá? O jogo foi bem ruim. Bom, abraço pra todos vocês, tá, gente? Tamo junto, tamo de volta aí mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente.